the question of when you're running, you run for hours. Days. What? Days. Abnegação, disciplina e resiliência. Eu diria que são os 3 pilares para o estudo de alto rendimento e para o desenvolvimento pessoal no geral. A abnegação, cujo significado literal é ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que uma superação de tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. Em outras palavras, dedicação extrema, pode-se dizer. Pode ser um sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade, das tendências humanas naturais, em nome de qualquer imperativo ético, moral ou objetivo. Eu diria que é saber dizer não para amigos, familiares, ou até principalmente, para prazeres momentâneos e vazios. Bom, eu não vou dizer que isso não pode ser nocivo para a saúde mental ao longo do tempo, mas é o que é, né? A disciplina é o que podemos resumir em um comportamento metódico, determinado e constante. Você não pensa e apenas faz. Muitas das vezes a disciplina é confundida com a motivação, o que soa cômico para mim, já que a motivação não passa de uma força passageira que te motiva a agir com mais intensidade do que o normal. No entanto, essa mesma força se esvai com a mesma facilidade que a gerou. Eu não vou falar que a motivação não é importante, ela é importante, mas da mesma forma que ela te levanta, ela te derruba. Eu acho que todo mundo que já tentou fazer algo já experienciou isso. Daí a importância da disciplina, né? Fazer o que precisa ser feito e nada mais. Daí a resiliência, que na minha opinião, um dos mais difíceis, que eu diria que é a capacidade de se levantar após o fracasso. Se erguer após a derrota. É saber que você precisa efetivamente fazer para conquistar seus objetivos. É saber que se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Muita gente diz que está em busca da sabedoria, né? Da própria evolução pessoal como homem, como ser humano. Mas na prática, vamos ser sinceros, né? A maioria das pessoas só procuram justificativas para continuar na zona de conforto da própria ignorância. A suposta busca pela verdade, na maioria das vezes, é mais uma tentativa de conseguir uma aprovação externa do que realmente compreender as coisas como são de fato. Senhores, não existe excelência em viver no modo automático. Assim como não dá para falar em virtude quando se evita qualquer tipo de esforço, né? Hoje em dia é muito comum ver pessoas alimentando hábitos nocivos, fugindo do desconforto e ainda esperando que de alguma forma a vida o retribua. O que pra mim, na minha opinião, de certa forma, é patético. Eu não tenho outra palavra pra isso. Essas pessoas querem liberdade, mas sem disciplina, né? Emitem opiniões, mas muitas das vezes não leram um parágrafo sequer, não leram nada, não estudaram absolutamente nada, mas por algum motivo elas sentem a necessidade de expor a opinião magnífica delas, né? As mesmas pessoas que buscam prazer sem equilíbrio, né? E quando tudo começa a dar errado, adivinha só, a culpa é jogada no sistema, na sorte, no passado, no futuro, em qualquer pessoa, menos nele mesmo. Bom, indo um pouco mais pro foco do vídeo, eu acho que, sinceramente, o problema dos estudantes atuais é ignorar esses 3 pilares. É se esforçar pouco e exigir muito, grandes resultados. É pensar que o mundo, por algum motivo, os deve algo. Olha, o mundo não lhes deve absolutamente nada. Se você não nadar, parceiro, você vai se afogar. Depois de algumas leituras e experiências pessoais, né, eu acho que para alcançar grandes objetivos é preciso ter um pouco de controle mental, né? Um pouco dizendo de forma mais suave, né? Eu diria que é controle de si mesmo, né? Em um pequeno trecho do livro Disciplina e Liberdade, do Jocko Willink, ele diz, abre aspas, use o controle da mente para mudar a sua vida para aquilo que deseja ser. Não deixe que a mente o controle. Controle-a e então liberte-se. Olha, para mim essa simples e pequena frase carrega um grande significado, já que muitas das vezes o que limita as nossas ações, né, as nossas conquistas, somos nós mesmos, né? Muitas das vezes a gente não enxerga que o maior obstáculo, claro que não é todos os casos, né, mas o maior obstáculo somos nós mesmos, né? São as famosas crenças limitadoras, né? Tipo, não vou conseguir, eu não consigo, eles são melhores do que eu, mas na verdade o único problema é você. Já em outra obra um pouco mais famosa,
o livro Nunca é Hora de Parar, do David Goggins. O segundo livro, né? Em um trecho ele fala sobre o controle mental que é necessário para alcançar grandes resultados. Abre aspas. Levando em consideração que eu pesava 145 quilos e precisava perder 45 em menos de 3 meses, eu sabia que não conseguiria me apresentar no Comando de Guerra Naval Especial na minha melhor forma física. Mas isso não era necessário. A raiz dos meus problemas não era e nunca tinha sido uma questão física, era apenas mental. No meu laboratório, cada treino físico se tornou um teste para minha força mental. Parei de me importar com minha aparência. Ninguém precisa de um tanquinho quando se tem a mente blindada como aço. A partir desse ponto, cada corrida, cada hora na barra e todas as minhas sessões noturnas de estudo se tornaram experimentos conduzidos para testar quanto tempo a minha mente aguentava, à medida que eu colocava mais e mais pressão. Eu estava criando um homem mentalmente capaz de fazer o que fosse necessário para se tornar um CEO, mesmo que isso significasse passar por 3 semanas infernais e correr com as pernas quebradas. E o bizarro é que o cara fez isso. Esses mesmos experimentos continuaram por 20 anos seguintes e durante todos os seus inúmeros desafios, cultivei um alter ego, um selvagem que se recusa a desistir sobre qualquer circunstância, alguém capaz de superar todos os obstáculos. Um pouco mais à frente, no último parágrafo, ele diz: se você não se sente bom o suficiente, se a sua vida carece de significado e o tempo parece estar escapando por entre seus dedos, só há uma opção: recriar a si mesmo em seu próprio laboratório mental. Bom, eu não vou deixar nenhum desses livros na descrição, mas se procurarem aí pelo nome na Amazon vocês encontram. E o do David Goggins eu recomendo ler o primeiro e depois o segundo. Tanto o Goggins quanto o Jocko Willink conseguem destacar a importância do controle mental, né? Ambos sendo Navy SEAL, com certeza sabem do que estão falando. Quando eu cito tais autores, eu não quero que vocês corram 160 km com as pernas quebradas ou estude 15 horas por dia. Eu só quero que alguns de vocês entendam que o ser humano é capaz de fazer coisas absurdas que vocês não fazem nem ideia. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Isso aqui não é papo de coach, tá? E se você acha que é isso, você está enganado. É realidade e um pouco das minhas experiências. Quando eu decidi mudar por completo e correr atrás dos meus objetivos, eu decidi testar algumas dessas teorias, entre aspas. Quando eu finalmente decidi tomar a decisão de estudar para concursos públicos a sério, eu logo entendi que se tratava de um esporte de alto rendimento, que obviamente eu tinha que ser o mais próximo possível de um atleta. E pensando em, entre aspas, né, ou não, me expor ao desconforto, né, eu decidi que se eu conseguisse acordar às 4h30 da manhã e logo de cara tomasse um banho gelado, o resto dos meus afazeres no dia seria a parte mais fácil, incluindo o estudo, obviamente, né, e os treinos físicos. Bom, e assim eu fiz, né. Obviamente a primeira semana foi uma loucura, eu sinceramente duvidei de mim mesmo, né, mas logo depois tudo parecia mais fácil. Antes de bancar 2 horas líquidas de estudo, era extremamente sugado. E após essa nova rotina de desconforto, né, eu vi essas 2 horas se transformar em 4 horas líquidas em média, né? Tinha dias que era mais, tinha dia que era menos. Eu cheguei a bater 6 horas e poucas líquidas, né? Sempre com qualidade, né? A quantidade não importa, o que importa é a qualidade. E sem contar os treinos físicos, né? E dessa forma eu fui levando. Eu, para ser bem sincero, ainda me considero muito iniciante e tenho muito a aprender sobre concursos públicos. Mas dessa forma eu consegui as minhas 3 aprovações. E posso dizer com todas as letras, a disciplina traz sim resultados. E ao contrário da motivação que, da mesma forma que te levanta, né, te derruba. Bom, dito isso, eu espero que tenha ficado claro. Em outras palavras, a motivação é um falso Deus. A única coisa que deve ser confiada é a disciplina. Simplesmente fazer o que deve ser feito. Eu acredito que eu estou falando com pequeno público extremamente nichado sobre concursos públicos, né? Principalmente da área policial, que é a área que eu estudo. E eu presumo que algumas dessas citações e pensamentos possam ajudar alguém. Senhores, a competição aqui é individual e a guerra é contra vocês mesmos. Quando eu finalmente aprendi isso, eu posso dizer que eu evolui consideravelmente. Claro que quando se trata de estudo de alto rendimento, existem diversos outros pequenos detalhes que eu pretendo dissertar num momento futuro, não agora. Mas nesse caso é necessário um passo de cada vez, um degrau de cada vez. E bom,
Apenas faça, apenas faça. Faça acontecer. O momento perfeito que você espera não existe. Ele não está vindo, porque ele já está aqui. E não é frase de efeito, tá? Ele realmente está aqui. Normalmente nós só percebemos isso depois que o tempo passa. Pense bem sobre isso. E como diria um excelente professor de direito constitucional, trabalhe como se tudo dependesse de você e confie como se tudo dependesse de Deus. Bom, é isso e falou!